Meu nome é Isabela Monteiro. Tenho 33 anos e, durante muitos anos, acreditei que a pessoa que mais deveria acreditar em mim era justamente quem mais duvidava da minha capacidade. Minha própria mãe. A primeira vez que percebi que ela realmente não esperava nada de mim foi em um almoço de família em São Paulo, quando eu tinha 22 anos. Todos estavam reunidos na casa da minha avó, falando sobre planos, carreiras e futuros brilhantes. Minha mãe, Helena Monteiro, sorria orgulhosa enquanto falava do meu irmão mais velho, Rafael. Ele sempre teve visão. Eu sabia que ele iria longe, ela disse. Depois olhou para mim e deu aquele sorriso que eu conhecia desde criança. Um sorriso de pena, como se eu fosse alguém que precisava ser protegida das próprias ilusões. Isabela ainda está tentando descobrir o que quer da vida, ela falou para todos. As pessoas riram levemente. Não foi uma risada cruel, mas foi suficiente para eu sentir meu rosto esquentar. Naquele momento, eu entendi que minha mãe não me via como alguém com potencial. Para ela, eu era apenas a filha que sonhava demais. Desde pequena, eu sempre fui diferente. Enquanto Rafael gostava de festas, esportes e chamar atenção, eu passava horas estudando, desenhando ideias e aprendendo coisas novas no computador, antigo que meu pai tinha comprado usado. Eu gostava de criar soluções, organizar problemas e imaginar negócios que ainda nem existiam. Mas minha mãe nunca enxergou isso como talento. Quando eu dizia que queria abrir minha própria empresa, ela respondia: Isabela, você precisa ser realista. Nem todo mundo nasceu para vencer. Essas palavras ficaram comigo por muito tempo. Depois que terminei a faculdade em Belo Horizonte, comecei a trabalhar em pequenos projetos digitais para pagar minhas contas. Eu criava sites simples para lojas locais, ajudava pequenos empresários com tecnologia e tentava construir algo meu. Mas quando minha mãe descobria, ela sempre diminuía minhas conquistas. Você ainda está fazendo esses pequenos trabalhos pela internet? Ela perguntava. Enquanto isso, ela falava para parentes e amigos que Rafael estava destinado ao sucesso e que eu precisava encontrar um caminho de verdade. O que ela não sabia era que, enquanto todos pensavam que eu estava perdida, eu estava construindo silenciosamente algo que mudaria completamente minha vida. Eu não queria provar nada para ela no começo. Eu só queria provar para mim mesma que aquelas palavras não definiam quem eu era. E foi exatamente nessa fase que minha maior transformação começou. Depois daquele almoço em família, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, eu parei de esperar que minha mãe reconhecesse meu esforço. Eu percebi que talvez eu passasse a vida inteira tentando provar meu valor para alguém que já tinha decidido não enxergar. Então fiz uma escolha. Parei de falar sobre meus planos e comecei a trabalhar em silêncio. Eu estava morando em Belo Horizonte em um pequeno apartamento alugado, com uma mesa velha encostada na parede e um computador que travava quase todos os dias. Mas para mim, aquele lugar era mais do que um apartamento simples. Era o lugar onde eu começaria a construir minha própria história. Durante o dia eu trabalhava para clientes pequenos. À noite eu estudava programação, marketing digital e gestão de negócios. Muitas vezes eu dormia poucas horas porque sabia que ninguém viria construir meu futuro por mim. Enquanto meus familiares postavam fotos de conquistas e viagens, eu passava meus finais de semana tentando melhorar meus projetos. Minha mãe continuava perguntando sobre minha vida, mas não por interesse verdadeiro. Normalmente era para comparar minhas escolhas com as de Rafael. Seu irmão acabou de fechar um novo contrato, ela dizia. Você ainda está mexendo com esses computadores? Eu respirava fundo e respondia apenas: estou trabalhando em algo importante. Ela sempre sorria como se eu estivesse contando uma fantasia. O que ela não sabia era que eu tinha encontrado um problema real que milhares de pequenos empresários no Brasil enfrentavam. Tudo começou quando uma dona de uma loja de roupas em Belo Horizonte me procurou para ajudá-la com a organização dos pedidos online. Ela perdia vendas porque não conseguia acompanhar mensagens de clientes, pagamentos e entregas. Eu criei uma ferramenta simples para organizar tudo. Não era perfeita, mas funcionava. Quando ela me disse: Isabela, isso economizou horas do meu dia. Eu senti algo que nunca tinha sentido dentro da minha família. Alguém acreditava que aquilo que eu fazia tinha valor. A partir daquele momento, comecei a conversar com outros pequenos empresários. Fui até lojas, restaurantes e empresas familiares para entender suas dificuldades. Eu descobri que muitas pessoas tinham bons negócios, mas perdiam oportunidades porque não tinham ferramentas adequadas. Foi assim que nasceu a ideia da minha empresa. No começo, eu não tinha investidores, equipe ou um escritório bonito. Eu tinha apenas uma ideia, muita determinação e a vontade de criar algo que realmente ajudasse pessoas. Criei os primeiros protótipos sozinha no meu quarto. Passei noites corrigindo erros
estudando e tentando melhorar cada detalhe. Quando finalmente consegui meu primeiro cliente fixo, fiquei olhando para aquele pagamento na tela por vários minutos. Não era uma fortuna, mas significava que alguém estava pagando por uma coisa que eu tinha criado. Naquele dia eu entendi uma coisa. Talvez minha mãe estivesse errada. Talvez eu não fosse a garota sem futuro que ela apresentava para as pessoas. Talvez eu fosse apenas alguém que ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar do que era capaz. E eu estava apenas começando. Nos 2 anos seguintes, minha vida mudou de uma forma que ninguém da minha família imaginava. A pequena ferramenta que eu tinha criado no meu quarto começou a chamar atenção. Mais empresários começaram a me procurar. Primeiro foram lojas pequenas em Belo Horizonte, depois restaurantes, clínicas e empresas de outras cidades do Brasil. Eu ainda acordava cedo, trabalhava até tarde e fazia praticamente tudo sozinha. Eu respondia a clientes, melhorava o sistema, estudava novas tecnologias e tentava entender como transformar uma ideia simples em uma empresa de verdade. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não sentia que estava correndo atrás da aprovação de alguém. Eu estava construindo algo que tinha significado. Aos 28 anos, fundei oficialmente a Monteiro Digital Solutions, uma empresa focada em ajudar pequenos negócios brasileiros a crescerem usando tecnologia. Eu contratei minha primeira funcionária, depois a segunda, e pouco a pouco aquela ideia que minha mãe chamava de uma fase começou a se tornar uma realidade. Enquanto isso, minha família continuava vivendo na mesma realidade de antes. Minha mãe ainda perguntava sobre meu trabalho com aquele tom de dúvida. Quando alguém comentava sobre minha empresa, ela respondia: "Sim, a Isabela está tentando alguma coisa com a internet. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo." Essas palavras ainda doíam, mas já não tinham o mesmo poder sobre mim. Eu tinha aprendido que algumas pessoas só conseguem enxergar o seu valor depois que o mundo inteiro começa a reconhecer. Um dia recebi uma ligação que mudou tudo. Uma grande empresa de tecnologia do Rio de Janeiro queria fazer uma parceria comigo. Eles tinham analisado o crescimento da minha plataforma e estavam interessados em investir para levar minha empresa para outras regiões do país. Eu desliguei o telefone e fiquei alguns minutos em silêncio. Lembrei da garota que escutava sua mãe dizer que ela nunca teria sucesso. Lembrei das vezes que minhas conquistas foram ignoradas. Lembrei de todas as vezes que precisei comemorar sozinha. Mas naquele momento eu não sentia raiva. Eu sentia orgulho. Nos meses seguintes, minha empresa cresceu rapidamente. Criamos uma equipe maior, mudamos para um escritório moderno em São Paulo e começamos a atender clientes em diferentes estados brasileiros. Eu finalmente tinha construído a vida que eu imaginava quando era aquela menina com um computador velho na mesa. Com o tempo, comprei minha própria casa. Não era apenas uma casa bonita. Era o símbolo de tudo que eu tinha conquistado sem que ninguém acreditasse em mim. Uma grande mansão em um condomínio de luxo em Campinas, com janelas enormes, jardim, piscina e um escritório onde eu ainda guardava meu primeiro computador. Eu mantive aquele computador porque ele me lembrava de onde tudo começou. Mas havia uma coisa que eu não sabia. Minha mãe tinha começado a ouvir histórias sobre minha empresa. Ela começou a ver fotos, notícias e comentários de pessoas falando sobre minha trajetória. E pela primeira vez em muitos anos, ela começou a perceber que aquela filha que ela chamava de sonhadora tinha se tornado exatamente aquilo que ela dizia ser impossível. Só que ela ainda não sabia que a maior surpresa da minha vida estava prestes a acontecer. Eu nunca imaginei que o momento em que minha mãe finalmente reconheceria meu valor aconteceria na porta da minha própria casa. Algumas semanas depois de eu aparecer em uma reportagem sobre jovens empreendedores brasileiros, recebi uma mensagem dela. "Isabela, precisamos conversar. Faz muito tempo que não vemos você." Eu fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Não porque eu não queria falar com ela, mas porque eu lembrava de todos os anos em que eu tentei criar uma ponte entre nós. 2 e ela nunca atravessou. Mesmo assim, aceitei encontrá-la. No dia combinado, eu estava em minha mansão em Campinas. A mesma casa que eu tinha comprado com o dinheiro do meu próprio trabalho. A mesma casa que representava todas as noites sem dormir, todos os momentos de dúvida e todos os dias em que eu continuei mesmo quando ninguém acreditava. Quando ouvi a campainha tocar, meu coração acelerou. Abri a porta e vi minha mãe parada ali. Helena Monteiro olhou para a entrada da casa, para o jardim, para as grandes janelas e depois voltou os olhos para mim. Pela primeira vez em muitos anos, ela parecia sem palavras. "Isabela, essa casa é sua?" Eu apenas sorri e respondi: "Sim, mãe. É minha." Ela entrou devagar, observando cada detalhe. O escritório onde eu trabalhava, os prêmios na estante, as fotos da minha equipe e tudo aquilo que eu tinha construído.
Então ela disse uma frase que eu nunca pensei que ouviria. Eu não sabia que você tinha conseguido tudo isso. Eu respirei fundo, porque aquela frase dizia mais do que ela imaginava. Ela não sabia porque nunca tinha perguntado. Durante anos, ela teve a oportunidade de conhecer minha jornada, mas escolheu acreditar na versão mais fácil. A filha que nunca chegaria longe. Sentamos na sala e, pela primeira vez, minha mãe ouviu minha história completa. Ela ouviu sobre as noites trabalhando sozinha, sobre os primeiros clientes, sobre os momentos em que pensei em desistir e sobre como construí tudo sem esperar que alguém viesse me salvar. Os olhos dela ficaram cheios de lágrimas. Eu errei com você, ela disse. Aquelas palavras não apagaram o passado. Elas não devolveram os aniversários esquecidos, os momentos perdidos, ou os anos em que eu me senti invisível. Mas pela primeira vez, minha mãe estava vendo a verdadeira Isabela. Não a menina que ela achava que precisava de ajuda, mas a mulher que tinha criado seu próprio caminho. Eu não precisava mais provar que eu era capaz. Minha vida já era a prova. Naquele dia, entendi uma coisa importante. Algumas pessoas só reconhecem sua luz quando ela fica impossível de ignorar. Minha mãe chegou à minha porta porque finalmente percebeu o meu valor. Mas a maior vitória não foi ver a surpresa no rosto dela. A maior vitória foi olhar para mim mesma e saber que aquela garota, que um dia foi subestimada, nunca deixou de acreditar em quem poderia se tornar. E essa foi a história que ninguém na minha família esperava ouvir. Se eu aprendi alguma coisa durante essa jornada, foi que o valor de uma pessoa nunca depende da opinião de quem se recusou a enxergá-la. Durante anos, eu esperei ouvir de minha mãe que ela tinha orgulho de mim. Esperei que ela percebesse minhas pequenas conquistas, meus esforços e todos os momentos em que continuei lutando mesmo sem apoio. Mas com o tempo, descobri que a aprovação mais importante era a minha própria. Eu não construí minha empresa para provar que ela estava errada. Eu construí porque existia uma parte de mim que sabia que eu era capaz de criar algo grandioso. Hoje, quando olho para minha casa, minha equipe e tudo que conquistei, não vejo apenas sucesso. Eu vejo uma menina que continuou tentando. Vejo todas as vezes que ela foi ignorada, mas decidiu não desistir. E se alguém que está ouvindo minha história hoje sente que ninguém acredita nela, eu quero dizer uma coisa. Às vezes as pessoas ao seu redor não conseguem enxergar o seu potencial porque estão olhando apenas para quem você é agora, não para quem você está se tornando. Continue construindo, continue aprendendo, continue acreditando, porque um dia, aqueles que duvidaram da sua capacidade podem perceber a pessoa incrível que você sempre foi. Mas quando esse dia chegar, a maior recompensa não será a surpresa deles. Será a paz de saber que você nunca precisou da permissão de ninguém para vencer.